História: o enigma da Rua Marapendi, sexta-feira 13, no Rio de Janeiro. Preparem-se, pois a lenda que vou contar se desenrola em uma das cidades mais vibrantes do mundo, mas também uma das mais misteriosas, o Rio de Janeiro. E o cenário para essa noite de terror? Uma pacata, mas agora sinistra, rua da Zona Oeste, a Rua Marapendi, no coração da Barra da Tijuca. Esqueçam o sol e o mar por um instante, porque hoje a escuridão nos aguarda e a data, bem, a data é uma velha conhecida do pavor, uma sexta-feira 13. Nossa história começa em 2013, uma sexta-feira 13 de setembro, para ser exato. Uma noite que prometia ser como outra qualquer para a família Silva, moradores da casa número 13 da Rua Marapendi. Sim, o número 13. Uma coincidência que para muitos já seria um mau presságio. Dona Lúcia, uma mulher de fé inabalável e sorriso fácil, sempre desdenhava de superstições. "Bobagem, meu filho", dizia ela ao seu caçula, Pedro, um adolescente de 15 anos com uma curiosidade insaciável por tudo que envolvia mistério e terror. Pedro, por outro lado, era um colecionador de lendas urbanas. E a sexta-feira 13 era seu feriado particular. Naquela noite, a família Silva estava reunida na sala, assistindo a um filme de comédia. Além de Dona Lúcia e Pedro, estavam presentes o Sr. Jorge, patriarca da família, um homem calmo e metódico, e Carolina, a filha mais velha, de 22 anos, estudante de direito, cética e pragmática, o completo oposto do irmão. O clima era de descontração, com pipoca e risadas preenchendo o ambiente. Mas uma estranha sensação de frio começou a se instalar na casa. Mesmo com as janelas fechadas e o ar-condicionado desligado, Pedro foi o primeiro a notar. "Mãe, tá ficando frio aqui, né?" perguntou ele, puxando o cobertor mais para perto. Dona Lúcia franziu a testa. "Estranho, querido. Eu não liguei o ar." O Sr. Jorge, imerso em seu filme, apenas murmurou "Deve ser o tempo mudando." Mas Carolina, que estava concentrada em seu laptop, digitando um trabalho, sentiu um arrepio na nuca. Não era um arrepio de frio, mas de algo mais, uma sensação de que não estavam sozinhos. De repente, as luzes da sala começaram a piscar. 1, 2, 3 vezes, antes de se apagarem completamente, mergulhando a casa em uma escuridão densa. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. O filme parou. "Ah, não! Queda de luz de novo!" exclamou Pedro, já acostumado com os problemas de energia da região. O Sr. Jorge pegou o celular para usar a lanterna. Mas Carolina sentiu um calafrio ainda mais intenso. Era como se a escuridão tivesse sugado todo o oxigênio do ar. "Calma, gente. Deve ser só um problema na rede", disse Dona Lúcia, tentando manter a calma. No entanto, sua voz tremia levemente. Foi então que eles ouviram. Um som sutil, quase imperceptível a princípio, vindo do andar de cima. Um rangido, como se alguém estivesse pisando no assoalho velho do corredor dos quartos. O coração de Pedro disparou. Ele olhou para Carolina, que tinha os olhos arregalados. O Sr. Jorge acendeu a lanterna e apontou para a escada. Mas a luz do celular era fraca e mal iluminava os primeiros degraus. O rangido se repetiu, desta vez mais alto, seguido por um arrastar lento, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão. "Tem alguém lá em cima?" sussurrou Pedro, sua voz mal audível. Dona Lúcia abraçou-o, tentando protegê-lo, enquanto o Sr. Jorge, apesar de seu nervosismo evidente, tentava manter a postura de chefe de família. "Deve ser o vento, Lúcia. Aquela janela do sótão vive batendo." Mas o som não era de vento. Era deliberado. De repente, um estrondo. Parecia que algo pesado havia caído no quarto principal, no final do corredor. Um grito abafado escapou, de Dona Lúcia. O Sr. Jorge, com a lanterna tremendo na mão, começou a subir os degraus, hesitante. "Jorge, não!" implorou Dona Lúcia. "Pode ser",
Pode ser um ladrão. Mas o Sr. Jorge já estava no primeiro andar, com a luz do celular dançando pelos corredores escuros, iluminando sombras alongadas e distorcidas. O ar se tornou gélido e a respiração de todos se condensava no ar frio da casa. Lá de cima, o Sr. Jorge chamou: "Tem alguém aí? Eu estou armado." Ele não estava armado, claro, mas esperava afastar qualquer invasor. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que os sons. Um silêncio preenchido apenas pelo som dos corações acelerados da família Silva. Então, algo deslizou pela escada em uma velocidade assustadora. Não era humano, era uma sombra, disforme, escura como a própria noite, que se movia com uma agilidade sobrenatural. A sombra parecia não ter forma definida, mas Pedro jurou ter visto 2 pontos vermelhos brilhantes, como olhos malévolos, emergindo da massa escura. A luz do celular do Sr. Jorge, no alto da escada, capturou um vislumbre rápido da criatura antes que ela desaparecesse na escuridão da sala. Um grito histérico escapou de Dona Lúcia. Carolina, paralisada pelo medo, apenas conseguiu apertar a mão de Pedro com força. O Sr. Jorge desceu os degraus tropeçando, seu rosto pálido e os olhos arregalados, refletindo o puro terror. Eu vi uma coisa, ele balbuciou. Sua voz embargada, a família se amontoou no canto da sala, com a pouca luz do celular do Sr. Jorge tremendo em suas mãos suadas. O cheiro de algo putrefato, como carne em decomposição, começou a impregnar o ar. Um cheiro nauseabundo que fez Pedro prender a respiração. "O que é isso?" ele engasgou. A sombra reapareceu, desta vez pairando perto da porta da cozinha. Era mais densa agora e parecia ter adquirido uma forma mais definida, a silhueta de uma figura humana, alta e esguia, com braços longos e desproporcionais. Os 2 pontos vermelhos brilhavam com uma intensidade sinistra. A criatura não fazia som, mas sua presença era esmagadora, opressiva. O frio aumentou, cortando a pele como 1000 agulhas. "Rezem", sussurrou Dona Lúcia com os olhos fechados e as mãos unidas. "Rezem por nossas almas." O Sr. Jorge, em um ato desesperado, jogou o celular na direção da sombra. O aparelho ricocheteou no chão, a lanterna piscando erraticamente antes de se apagar de vez. A escuridão total voltou e, com ela, o terror se intensificou. Eles podiam ouvir os próprios batimentos cardíacos, acelerados e estrondosos em seus ouvidos. Então, ouviram um som. Não era o rangido nem o arrastar. Era um sussurro gutural, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, como se centenas de vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Mas nenhuma palavra era discernível. As vozes pareciam entrar em suas mentes, invadindo seus pensamentos com imagens de medo e desespero. Pedro sentiu uma dor aguda na cabeça, como se seu cérebro estivesse sendo espremido. A temperatura caiu ainda mais. As lágrimas congelaram nos rostos da família Silva. Dona Lúcia começou a soluçar incontrolavelmente. Carolina agarrou Pedro com tanta força que ele mal conseguia respirar. Eles estavam encurralados, cercados por uma presença invisível e malevolente. O sussurro se intensificou, transformando-se em um lamento, um coro de agonia que ecoava pelas paredes da casa. As portas e janelas começaram a bater violentamente, embora não houvesse vento. Objetos caíam do alto das prateleiras. Quadros se soltavam das paredes, caindo no chão com estrondos assustadores. O caos se instalou. No meio da cacofonia do inferno, uma voz se destacou. Uma voz fria e cortante, cheia de ódio e ressentimento. "Vocês estão na minha casa." A voz era feminina e parecia vir de algum lugar muito próximo, talvez de dentro deles mesmos. Pedro sentiu a voz reverberar em seu peito, causando-lhe uma náusea incontrolável.
Era uma voz que carregava a dor de séculos, o rancor de uma alma aprisionada. De repente, uma risada aguda e estridente, que se misturava ao lamento e aos sons de destruição. A risada era de puro escárnio, de prazer na miséria alheia. Ela parecia vir da sombra que agora pairava sobre eles, imponente e ameaçadora. Pedro, em meio ao pânico, lembrou-se de uma antiga lenda que seu avô costumava contar sobre o número 13. Uma história sobre uma noiva que foi abandonada no altar em uma sexta-feira 13, no ano de 1913, e que em sua fúria e desespero havia se jogado no poço de sua casa. Diziam que seu espírito vagava, amaldiçoando qualquer um que ousasse ocupar a casa com o número 13. Ele nunca havia dado crédito à história, considerando-a apenas um conto para assustar crianças. Mas agora a realidade era mais terrível do que qualquer ficção. A sombra começou a girar, formando um redemoinho de escuridão que parecia sugar toda a luz restante do ambiente. Os pontos vermelhos, os olhos, brilhavam com uma intensidade ainda maior, como brasas incandescentes. No breu, a família Silva estava à beira da loucura, seus gritos silenciados pelo pavor. Foi então que o Sr. Jorge, em um lampejo de coragem ou desespero, pegou um crucifixo que Dona Lúcia sempre mantinha pendurado na parede. Era um crucifixo antigo, de madeira escura e entalhada, que havia passado por gerações na família. Ele ergueu o crucifixo com a mão tremendo, apontando-o para a sombra. "Em nome de Deus!" ele gritou, sua voz falhando. "Saia desta casa! Vá embora!" A reação da sombra foi imediata. Ela recuou, como se tivesse sido atingida por uma força invisível. Um chiado sibilante escapou da criatura, um som de puro ódio. Os pontos vermelhos piscaram e diminuíram, como se a luz estivesse sendo sugada de volta para dentro da entidade. O cheiro putrefato se intensificou por um breve momento, depois começou a diminuir. O redemoinho de escuridão começou a se dissipar. Os sons de batidas e lamentos diminuíram gradualmente. O silêncio, antes tão aterrorizante, agora parecia um bálsamo. As luzes da casa piscaram e voltaram, fracas a princípio, depois se estabilizando. A família Silva piscou os olhos, demorando-se a assimilar o retorno da normalidade. A casa estava um caos. Quadros caídos, vasos quebrados, móveis revirados. Mas a sombra havia desaparecido. O frio intenso diminuiu, embora um arrepio persistisse na pele de todos. O que foi isso?" balbuciou Carolina, sua voz ainda trêmula. Dona Lúcia estava abraçada ao Sr. Jorge, ambos chorando e tremendo. Pedro, ainda em choque, olhava para o local onde a sombra havia estado, como se esperasse seu retorno. O Sr. Jorge, ainda segurando o crucifixo, aproximou-se da porta que levava ao quintal. Lá, no meio do gramado, havia um poço antigo, coberto por uma tampa de madeira, pesada. Um poço que a família Silva sempre havia ignorado, considerando-o apenas uma parte pitoresca da paisagem. "O poço", sussurrou Pedro, lembrando-se da história do avô. O Sr. Jorge se aproximou do poço e um calafrio percorreu a espinha de todos quando eles viram. A tampa de madeira, que estava firmemente selada, estava agora entreaberta. E de dentro do poço, um cheiro insuportável de água parada e mofo, misturado a algo doce e doentio, emergiu. E junto com o cheiro, um sussurro fraco, quase inaudível, parecia vir das profundezas escuras do poço. "Sempre serei número 13. Na manhã seguinte, a família Silva decidiu que era hora de deixar aquela casa. O terror da noite anterior havia deixado marcas profundas em suas almas. Eles não podiam mais viver em um lugar onde a escuridão espreitava em cada canto, onde uma entidade malevolente havia reivindicado o espaço como seu.
o Sr. Jorge contratou uma equipe de demolição para selar o poço e, posteriormente, para derrubar a casa número 13 da rua Marapendi. Eles não queriam que mais ninguém passasse pelo que eles haviam passado. O terreno permaneceu vazio por muitos anos, uma cicatriz na paisagem urbana do Rio de Janeiro. Dizem que em cada sexta-feira 13, quem passa pela rua Marapendi, especialmente à noite, pode sentir um frio inexplicável e ouvir sussurros vindo do terreno baldio. E se a lua estiver cheia, há quem jure ter visto uma sombra esguia dançando no local onde a casa 13 um dia esteve, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Pedro, agora adulto, se tornou um pesquisador de fenômenos paranormais, dedicando sua vida a entender e registrar histórias como a que ele viveu. Ele nunca mais duvidou das lendas urbanas, especialmente aquelas que se entrelaçam com datas agourentas e números infelizes. A sexta-feira 13 para ele não é mais um feriado divertido, mas um lembrete sombrio da noite em que a fronteira entre o real e o inexplicável se desfez e o terror assumiu o controle. A rua Marapendi, outrora um endereço comum, agora carrega o peso de um passado sombrio. Uma história que se espalhou pelos becos e vielas do Rio, sussurrada em noites de chuva. Um aviso para aqueles que ousam desafiar os limites do desconhecido. E assim, caros espectadores, encerramos mais um capítulo nos Rastros do Medo. Uma história que nos lembra que algumas lendas, por mais fantasiosas que pareçam, podem ter raízes profundas na realidade, esperando apenas a data e o local certos para se manifestarem. Se você chegou até aqui, é porque o medo te atraiu e o mistério te prendeu. Se você gostou dessa história arrepiante, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Rastros do Medo para não perder nenhuma das nossas próximas incursões no mundo do inexplicável. E para continuar sua jornada pelo terror, um outro vídeo assustador do nosso canal está aparecendo na tela agora mesmo. Clica lá e prepare-se para mais calafrios. Até a próxima, e que os seus sonhos não sejam assombrados pelas sombras da rua Marapendi. História: A Máscara de Corpos. A névoa gelada da floresta de Blackwood não era incomum para os habitantes de Havenwood. Mas naquela sexta-feira, 13 de outubro, ela parecia mais densa, mais viva, esgueirando-se entre as árvores como um espectro. Faminto, Sara, uma estudante de botânica, estava acostumada à solidão da mata, sempre em busca de espécimes raros e, por vezes, lendas locais. Mas naquele dia, cada estalo de galho, cada farfalhar de folhas parecia carregar um presságio. Ela havia se aventurado mais fundo do que o usual, guiada por rumores de uma orquídea noturna que florescia apenas a cada 100 anos e apenas em noites de lua nova, que por acaso coincidia com aquela sexta-feira 13. A adrenalina de uma descoberta científica sempre suplantava o medo do desconhecido para Sara. Contudo, enquanto a luz do dia esmaecia, as lendas sobre os fantasmas sussurrantes de Blackwood começaram a ecoar em sua mente. Contavam que em certas noites escuras a floresta ganhava vida e aqueles que se perdiam jamais retornavam. Enquanto a luz azulada do crepúsculo abraçava as árvores retorcidas, Sara ouviu um som que a fez congelar. Não era o sussurro do vento ou o farfalhar de um animal. Era uma risada infantil, distorcida, que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum. Seu coração disparou. Crianças não se aventuravam tão fundo em Blackwood. Ela se agarrou à sua mochila, o mapa de papel amassado e o pequeno canivete parecendo insignificantes diante daquela presença invisível. A risada continuou, agora acompanhada por um leve arrastar de pés, como se alguém estivesse andando sobre folhas secas, aproximando-se. Sara tentou racionalizar. Talvez fossem jovens locais, pregando uma peça.
mas havia algo na risada. Um tom agudo e quase histérico que negava qualquer brincadeira inofensiva. Decidiu não esperar para descobrir. Virou-se e correu, a adrenalina bombeando em suas veias, o pânico tomando conta de sua razão. A floresta, antes familiar, transformou-se em um labirinto escuro. As árvores pareciam se mover, os galhos se estendiam como garras e a névoa se tornou um véu impenetrável. Ela tropeçou em uma raiz exposta e caiu, rasgando o joelho. A dor era um lembrete cruel de sua vulnerabilidade. Quando tentou se levantar, viu algo no chão, a luz fraca de sua lanterna. Não era um pedaço de pau ou uma pedra, era uma boneca. Uma boneca de porcelana antiga, com um vestido puído e olhos de vidro, um dos olhos rachado, dando-lhe uma expressão sinistra. A risada infantil retornou, mais próxima agora, e Sarah percebeu que ela não vinha da floresta, mas da própria boneca. O som parecia emanar do interior do brinquedo, distorcido e amplificado. Um calafrio percorreu sua espinha. Isso não era uma brincadeira. Ela largou a boneca como se estivesse em chamas e se arrastou para longe, seu joelho protestando. A risada da boneca se transformou em um lamento, um choro agudo que parecia ecoar em sua mente. Ela não olhou para trás. Correu, ignorando a dor, até que a luz bruxuleante de uma cabana abandonada, conhecida pelos moradores como a Casa do Carrasco, apareceu entre as árvores. Era um local de lendas sombrias, mas naquele momento qualquer abrigo era bem-vindo. A cabana era uma ruína, com telhas quebradas e paredes carcomidas pelo tempo. A porta, pendurada por uma única dobradiça, balançava com o vento, criando um rangido fantasmagórico. Sarah entrou, fechando a porta precariamente, seu coração batendo como um tambor. O cheiro de mofo e terra era esmagador, misturado com um odor metálico que ela não conseguia identificar. Lá dentro, a escuridão era quase total, quebrada apenas pelos feixes de luz que filtravam pelas frestas. Ela ligou sua lanterna e o feixe varreu o interior. O lugar estava vazio, exceto por alguns móveis velhos e cobertos por panos empoeirados. No centro da sala principal havia uma pilha de alguma coisa. Sarah hesitou, mas a curiosidade, ou talvez o desespero por algo familiar, a empurrou para a frente. Ela puxou um dos panos e a luz da lanterna revelou um mórbido display. Não eram móveis, mas bonecas, dezenas delas. Bonecas de todos os tamanhos e materiais, de porcelana a trapos, todas com um detalhe em comum. Seus olhos eram opacos e vazios, e seus sorrisos, mesmo nas bonecas de pano, pareciam fixos e perturbadores. Então ela viu, não uma boneca, mas um manequim, em tamanho real, vestido com roupas antigas e puídas. Seu rosto era de porcelana, mas havia algo de estranhamente real em seus traços. E em sua mão ele segurava um pequeno espelho. Sarah sentiu um frio na espinha. Aquele manequim parecia observá-la. Ela se virou, sentindo um arrepio. A risada infantil voltou, agora vindo de todas as bonecas na sala, um coro macabro que a fez gritar. A voz de uma criança, clara e fria, ecoou no ar, mas parecia vir de sua própria mente. Você encontrou o nosso lar, intrusa. Sarah cambaleou para trás, a lanterna tremendo em sua mão. As bonecas, de repente, pareceram ganhar vida. Seus olhos vazios pareciam segui-la, e ela podia jurar que seus sorrisos se alargavam. Nós estávamos esperando por você, continuou a voz. Cada sexta-feira 13, um presente para nós. Ela tentou correr para a porta, mas a boneca de porcelana que ela havia largado na floresta estava agora parada na soleira, seus olhos rachados, brilhando na escuridão. O lamento que ela havia ouvido antes era mais forte agora, quase uma canção de ninar distorcida. Você é tão linda, Sarah, disse a voz, agora com um tom de admiração doentia. Tão perfeita.
Precisamos de um corpo como o seu. Sara entendeu. Os fantasmas sussurrantes não eram espíritos. Eram algo muito mais terrível. Aquelas bonecas não eram apenas bonecas. Elas eram recipientes e estavam buscando um novo corpo. O manequim no centro da sala começou a se mover. Seus passos eram lentos e mecânicos, mas a cada passo ele parecia ganhar mais substância, como se a porcelana de seu rosto estivesse se transformando em pele, seus olhos vazios ganhando vida. A boneca na porta começou a levitar, bloqueando sua única saída. Sara pegou o canivete de sua mochila, suas mãos tremendo. Não havia escapatória. Ela teria que lutar. Mas contra o quê? Contra um exército de brinquedos possuídos por algo sobrenatural? Não lute, criança, sussurrou a voz, agora vindo diretamente do manequim. É inútil. Você é a nossa nova máscara, o nosso novo lar. O manequim estendeu uma mão. Seus dedos eram de porcelana, mas Sara sentiu um calor sinistro irradiando deles. Ela recuou, mas suas costas bateram contra a parede. As bonecas na sala pareciam se aproximar, seus sorrisos fixos se tornando uma expressão de triunfo. Sara fechou os olhos. O som das risadas infantis e do lamento da boneca na porta, invadindo sua mente. Ela não era uma crente em contos de fadas, mas naquela noite, na floresta de Blackwood, as lendas haviam se tornado uma realidade aterradora. Quando ela abriu os olhos novamente, o manequim estava a poucos centímetros dela. Seus olhos de porcelana agora tinham um brilho estranho, quase humano. E então ele estendeu a outra mão, e Elias viu o que estava segurando. Não era um espelho, era um bisturi. Um bisturi antigo, enferrujado, com uma lâmina afiada que refletia a pouca luz do ambiente. Um corpo perfeito para ser habitado, disse a voz, agora não mais infantil, mas uma voz profunda e gutural que parecia vir de várias gargantas, ao mesmo tempo. Era a voz coletiva das entidades que viviam naquelas bonecas. Sara sentiu a ponta fria do bisturi tocar sua pele. Ela gritou, mas o som foi abafado pelas risadas histéricas das bonecas ao redor. Seus olhos se arregalaram em terror ao ver a boneca de porcelana da porta se aproximar, flutuando, seu único olho rachado fixo nela, como se apreciasse cada momento de seu pavor. Ela sentiu uma dor aguda, um rasgar em sua pele. Não era uma dor que a mataria rapidamente, mas uma dor que prometia uma agonia prolongada. O cheiro metálico na cabana tornou-se mais forte, agora reconhecível como o cheiro de sangue. O bisturi se movia lentamente, traçando um caminho preciso em sua pele, como se estivesse preparando-a para algo. Sara tentou lutar, mas seus músculos pareciam pesados, como se uma força invisível a estivesse prendendo. O manequim, com seu rosto de porcelana, parecia não ter emoção, mas Sara sentiu a intenção fria por trás de seus movimentos. Eles não queriam apenas matá-la, eles queriam seu corpo. A voz continuou, um sussurro macabro em sua mente. Você se tornará uma de nós, Sara, uma máscara vazia aguardando um novo hóspede. E em cada sexta-feira 13, o ciclo continuará. Ela sentiu o sangue quente escorrer por seu corpo. A visão estava ficando turva e as risadas das bonecas começaram a se distorcer, transformando-se em um zumbido indistinto. Sua última imagem foi a do manequim, com o bisturi em suas mãos e os olhos vazios das bonecas ao redor, esperando. Elias acordou em um suor frio. As sirenes dos carros de polícia eram distantes, mas audíveis. Ele se sentou na cama, sua respiração ofegante. O relógio ao lado de sua cama marcava 3h13 da manhã. Sexta-feira 13, ele se levantou, seus pés descalços tocando o chão frio. A imagem de Sara, as bonecas, o manequim com o bisturi ainda estavam vívidas em sua mente. Era apenas um sonho. Ele tentou se convencer. Mas os sonhos de Elias nunca eram apenas sonhos.
Eles eram ecos de realidades, distorções temporais, vislumbres de eventos que ainda não haviam acontecido ou que estavam prestes a acontecer. Ele sentiu o cheiro de ozônio no ar, fraco, mas presente. O cheiro que ele associava a distorções temporais. Elias sabia o que isso significava. Sua habilidade de sentir o tempo de forma não linear estava lhe mostrando algo. Ele pegou seu sobretudo e saiu de casa, sem hesitar. Ele sabia onde tinha que ir. A floresta de Blackwood. Aquele era o local da perturbação. O ar lá fora estava frio e úmido. A névoa, a mesma que ele vira em seu sonho, pairava sobre as árvores, dando à floresta uma aura sinistra. Elias dirigiu o mais rápido. Pôde as sirenes da polícia ficando mais altas à medida que ele se aproximava. Quando ele chegou à entrada da floresta, a área já estava isolada. Carros de polícia e ambulâncias estavam estacionados, suas luzes piscando, pintando a névoa com flashes vermelhos e azuis. Vários oficiais e paramédicos estavam se preparando para entrar na mata. Elias se aproximou de um dos policiais, um homem corpulento com um bigode grisalho. "O que aconteceu?" Elias perguntou, sua voz tensa. O policial suspirou. "Outro desaparecimento, senhor. Uma jovem, Sarah Miller. Pelo que sabemos, ela veio aqui para procurar alguma planta rara. Deixou o carro na entrada da trilha." Elias sentiu um aperto no peito. Era real. O sonho. A visão. Eu acho que posso ajudar, Elias disse, sua voz mais firme do que ele esperava. "Eu sei para onde ela foi." O policial o olhou com ceticismo. "Como assim, sabe, senhor?" Elias não podia explicar sobre seus dons temporais. Ele simplesmente disse: "Eu tive um pressentimento. Eu vi o local em um sonho. Uma cabana abandonada conhecida como a Casa do Carrasco." O policial franziu a testa. "A Casa do Carrasco? Ninguém vai lá há anos, mas está na direção em que ela foi." Ele olhou para Elias com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Você pode nos guiar, senhor?" Elias assentiu. Ele sabia que estava arriscando sua reputação, mas ele não podia ignorar o que havia visto. Sarah estava em perigo. A equipe de busca, liderada pelo policial e por Elias, adentrou a floresta. A névoa era densa e o silêncio da mata era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob seus pés e pelas instruções abafadas dos policiais. Elias sentia a vibração do relógio de bolso que ele sempre carregava. Os ponteiros estavam frenéticos, indicando a distorção temporal que ele havia previsto. À medida que se aproximavam da cabana, Elias sentiu o cheiro metálico, o cheiro de sangue, e então ele ouviu um choro fraco, abafado, que parecia vir da cabana. "Ela está lá!" Elias exclamou. Os policiais apressaram o passo. A cabana estava exatamente como ele havia visto em seu sonho, em ruínas, com a porta pendurada. Ao entrarem, a cena era perturbadora. Sarah estava caída no chão, sangrando, com um corte profundo em seu braço. Ela estava semiconsciente, seus olhos fixos em algo que os outros não podiam ver. E as bonecas, elas estavam lá, exatamente como Elias havia previsto. Dezenas delas, espalhadas pelo chão, em cadeiras, em prateleiras, todas com seus olhos vazios e sorrisos perturbadores. E no centro da sala, um manequim de porcelana em tamanho real, com um bisturi em sua mão. "Meu Deus!" Um dos policiais murmurou, horrorizado. Elias correu até Sarah. Os paramédicos começaram a examiná-la. Ela estava fraca, mas viva. "As bonecas!" Sarah sussurrou, seus olhos fixos no manequim. "Elas queriam meu corpo." Elias se ajoelhou ao lado dela. Ele sabia que o perigo não estava apenas no sangramento, mas na influência que as entidades das bonecas exerciam. Ele tocou o relógio em seu bolso. A vibração era intensa, mas diferente agora.
Não era o frenesi de uma distorção em andamento, mas o eco de uma batalha temporal que havia sido evitada por pouco. Os policiais, acostumados a cenas de crime, estavam visivelmente abalados pela estranheza do local. Eles não entendiam a natureza da ameaça, mas a presença das bonecas e o relato incoerente de Sarah eram suficientes para deixá-los em alerta máximo. Elias sabia que precisava fazer algo com o manequim. Ele sentiu uma energia sinistra emanando dele, a mesma energia que ele havia sentido em seu sonho. Ele se aproximou do manequim, ignorando os olhares apreensivos dos policiais. "Cuidado, senhor", advertiu o policial. Elias estendeu a mão e pegou o bisturi da mão do manequim. No momento em que seus dedos tocaram o metal frio, uma onda de energia o atingiu. Ele viu flashes, imagens rápidas de corpos vazios, de sorrisos ocos, de almas presas em bonecas. Ele sentiu a sede, a fome por uma nova forma, a vontade de possuir. Mas Elias não era uma vítima indefesa. Seu dom para manipular o tempo não. Era apenas passivo. Ele podia influenciar o fluxo temporal em menor escala. Ele focou sua energia não em destruir o bisturi, mas em reverter a distorção temporal que ele carregava. Ele visualizou o tempo fluindo para trás naquele objeto, revertendo a posse, a intenção maligna que o impregnava. À medida que Elias se concentrava, o bisturi em sua mão pareceu vibrar, e o ar na cabana ficou pesado. Um som estridente, como vidro se quebrando, ecoou na sala. As bonecas, espalhadas por toda parte, começaram a tremer. Seus olhos vazios, antes inquietantes, agora pareciam mais opacos, mais mortos. O manequim, que parecia ter ganhado uma estranha vitalidade, começou a desmoronar. A porcelana de seu rosto rachou e os traços que pareciam humanos se desfizeram, revelando um vazio sob a superfície. Os móveis, cobertos por panos que Elias havia imaginado serem móveis comuns, revelaram-se mais bonecas, algumas ainda em processo de montagem, com partes de seus corpos expostas. Era uma oficina de horrores. Risada infantil, o choro, o zumbido, todos os sons cessaram de uma vez. Um silêncio sepulcral caiu sobre a cabana, quebrado apenas pela respiração ofegante de Sarah e dos paramédicos trabalhando nela. Elias sentiu a energia maligna se dissipar, como uma névoa que se esvai. O cheiro de ozônio diminuiu até desaparecer, completamente. O relógio em seu bolso parou de vibrar e os ponteiros se estabilizaram. Os policiais, confusos e chocados, observavam Elias e as bonecas inertes. Eles não podiam explicar o que havia acontecido, mas a atmosfera opressora da cabana havia se tornado um pouco menos sufocante. Sarah foi levada para o hospital. Elias prestou seu depoimento, omitindo os detalhes sobrenaturais e focando em como seu pressentimento o havia levado ao local. Os policiais, embora céticos, não tinham outra explicação para a precisão de suas informações. Nos dias que se seguiram, a história de Sarah Miller se espalhou por Ravenwood. Ela se recuperou fisicamente, mas a experiência a deixou marcada. Ela falava sobre vozes, sobre bonecas que se moviam e sobre a sensação de que seu corpo estava sendo cobiçado. Os médicos atribuíram seus relatos ao trauma e ao delírio. Mas Elias sabia a verdade. A cabana foi lacrada e investigada. As bonecas foram coletadas como evidência, mas a polícia não encontrou nenhuma explicação lógica para a cena. O bisturi, no entanto, foi guardado como uma peça incomum de um caso estranho. Elias retornou à sua vida de relojoeiro, mas a sexta-feira 13 havia deixado uma marca nele. Ele havia cruzado uma fronteira, não apenas observando o tempo, mas agindo sobre ele. Ele havia salvado uma vida, e ao fazê-lo, havia se tornado um tipo diferente de guardião. Ele sabia que as entidades que habitavam as bonecas não haviam sido destruídas, apenas dispersas, seu poder neutralizado naquele momento e naquele local.
Mas ele também sabia que o tempo era um ciclo e que em outra sexta-feira 13, talvez elas tentassem novamente. À noite, em sua oficina, Elias pegou o relógio de bolso que havia usado na floresta. Ele o abriu, seus dedos traçando as engrenagens intrincadas. Ele sabia que seu dom era uma responsabilidade e ele estaria pronto. Não apenas para consertar relógios, mas para proteger o tempo em si e aqueles que estavam presos em seus ecos mais sombrios. A cada tic-tac, Elias sentia o pulso do universo e ele estava determinado a mantê-lo em seu curso, mesmo que isso significasse enfrentar os horrores que se escondiam nas fendas do tempo quebrado.